Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tavinho. O Fernando Feitosa é gerente de educação para a sustentabilidade da Fundação Eco. E nós vamos falar aqui da neutralização da emissão de carbono no carnaval. Falar de como melhorar ainda mais o nosso meio ambiente. Isso porque, Fernando, eu acho que vale primeiro aqui uma atitude educacional, que é de conscientizar e explicar. Muita gente não sabe, mas toda ação do homem promove alguma mudança no meio ambiente e tem alguma consequência, né? Cada vez que a gente faz alguma coisa, a gente está movimentando átomos, né? Se você planta o algodão, a planta cresce, ela está movimentando átomos. A planta cresce, você vai lá, corta, faz o fio do algodão, que fez aqui a minha camiseta, minha calça, minha meia, ou então o couro do boi, que está aqui na minha bota. Tudo isso promoveu emissão de carbono. Então, mesmo. Cada ação do homem, cada movimento promove esse tipo de coisa. Acho que vale uma aulinha sobre isso rápida. Muito legal. E aí você trouxe um ponto muito bacana e que muitas vezes a gente não lembra. Que esse impacto, ele não está só naquela ação que nós estamos promovendo naquele momento. Por exemplo, se estamos consumindo alguma coisa, estas emissões elas não estão só no ato de consumir, mas tem o conceito de ciclo de vida. Então, vou dar um exemplo. Se consumimos estou vendo ali um copinho de água, tá, né? Se nós consumimos a água, não só o processo de produzir a água, mas, por exemplo, o processo da produção da embalagem, até a extração da matéria-prima para a produção desta embalagem, isto tudo vem causando um impacto no meio ambiente, em todo esse processo de produção, que é o que nós chamamos de ciclo de vida. E vale também destacar na sequência dessa linha de raciocínio que o homem não tinha preocupação com o meio ambiente até bem pouco tempo atrás, porque achava que os recursos do planeta eram infinitos e inesgotáveis. Ele começou a perceber que a população começou a aumentar de forma rápida, precisa de alimento para consumir, precisa de roupa para vestir, precisa de carro para se movimentar, precisa de indústria para produzir coisas, e isso tudo começou a gerar um impacto no meio ambiente negativo, nocivo. Ainda ontem a gente mostrou aqui um material lá de Santa Catarina, sim, onde uma empresa junto com a Epagre, uma empresa de celulose, está fazendo o reaproveitamento das sobras de celulose no processo de produção ou de placas ou de celulose ou mesmo de papel. O que restava era jogado no meio ambiente na forma de aterro. O que se descobriu é que por cima do aterro, de lascas de eucalipto ou de pinos, você tinha realmente uma matéria orgânica, mas quando você cavucava, o resto estava lá ainda causando um dano ao meio ambiente, depositado. Sim. E eles começaram um trabalho de pesquisa para transformar isso em insumos agrícolas, que pode ser utilizado e está dando resultado. Quer dizer, é por isso que o mundo está mudando, porque o homem enxergou que a água começou a bater no queixo. Né? Não é porque ele ficou mais educado e mais bonzinho, não. É porque ele viu que, opa, o negócio está ficando feio. Tem uma urgência na questão. Tem uma urgência na questão. Como você falou, não que os recursos fossem infinitos, mas a população era bem menor e a relação entre os recursos disponíveis e a demanda para que a gente atendesse a nossa necessidade do nosso existir, era uma equação que estava tranquila. Agora não. Até bem pouco tempo atrás a gente ia comprar alguma coisa e saía com um saquinho de papel, não é verdade? As sacolinhas plásticas têm que ter, elas são úteis, mas elas têm que ter um ciclo de vida e elas são importantes dentro de um processo. Mas mudou muito, né? Sim. E o ser humano hoje não tem consciência de que não existe mais um refrigerante se não tiver na garrafa PET, não é verdade isso? Verdade, é verdade. E aí quando nós pensamos em termos de sustentabilidade, nós temos que pensar não só na questão da preservação ambiental, mas como é que a gente traz alguma contribuição nas possíveis mudanças no modelo de produção e também no modelo de consumo. Isso. Bom, voltando ao início da nossa conversa, tudo que a gente faz, toda ação do homem, gera uma movimentação no planeta Terra. Sim. E aí, não é diferente num desfile de escola de samba. Opa. A gente até já mostrou aqui, o agronegócio está em destaque em 3 escolas de samba. Em São Paulo é o Vinho, na Vai Vai. Sim. Na Beija-Flor do Rio é o Cavalo Manga Larga Marchador. E na Vila Isabel é Brasil, Celeiro do Mundo, que a BASF está patrocinando aí com o samba enredo do Martinho da Vila. Nós falamos inclusive com o Maurício, o vice-presidente da BASF, aqui longamente sobre isso. E a BASF, junto com isso, está preocupada com uma neutralização justamente desse carbono produzido por essa movimentação da escola de samba na avenida. Primeiro, como é que a gente calcula quanto... como é a conta para ver
quanto de carbono está sendo gerado ali, que depois precisa ser sequestrado, de que forma amenizar? Como é que faz essa conta? Isso é uma metodologia, existe uma recomendação do IPCC, né, que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas. Ele tem toda uma recomendação de padrões de cálculo, que no caso do desfile da Vila Isabel, e aí veja bem, não é de todo o Carnaval do Rio de Janeiro, mas sim do desfile da Vila Isabel, onde vai ser mapeado, coletado todos os dados de tudo que foi, de todos os processos de produção de fantasias, de carros alegóricos, o trabalho nos barracões da escola de samba, o transporte de carros e pessoas entre a cidade do samba e o sambódromo. Tem uma equação. Tem uma equação. Que não é a do Einstein. Não. Quase perto, né? É perto. São coletados esses dados, os materiais que são usados, alguns desses materiais, onde eles são produzidos, o transporte desses materiais, a matéria-prima que foi usada. Isso tudo, existe uma coleção de bancos de dados que é trazido a equivalência de quanto de emissão de gás carbônico e de outros gases de efeito estufa são emitidos para esta produção. Aí nós não vamos fazer essa conta, nem precisa. Mas era só para entender a metodologia. A partir de que você chegou lá um número X, né, como é que você neutraliza isso ou como é que você ameniza esse impacto no meio ambiente? É feita uma equação de equivalência no sentido de quantas árvores plantadas seriam necessárias para, ao longo de 20 anos, elas sequestrarem, ou seja, reterem o carbono durante o seu desenvolvimento para compensar este carbono que foi emitido durante todos esses processos que a gente falou. Entendi. Então é feito um cálculo, dimensiona o número de árvores, essas árvores vão ser plantadas, né? O plantio é feito um período de manutenção e depois monitorado ao longo dos anos, na expectativa de que por 20 anos elas vão conseguir sequestrar, reter gás carbônico suficiente para compensar essa emissão. E esse resultado sai o quê? Depois do desfile, claro. Porque depois do desfile. Porque a conta é feita vai calcular até a linha de dispersão do desfile. Tá. Né? Inclusive o processo do desfile em si. E aí no dia seguinte, na hora de apresentar as notas lá, aquele que dá as notas vai falar: Vila Isabel, quesito meio ambiente, IBASF, nota 10. 10. Então serão plantadas X árvores, dependendo do que foi. Dependendo do resultado apurado. E onde é que serão plantadas essas árvores? Serão plantadas em propriedades de clientes e parceiros da BASF. E essas árvores têm que ficar por quanto tempo plantadas? A recomendação, a metodologia prevê que esse sequestro ele se dê em 20 anos. Né? O monitoramento para assegurar que estas árvores vão ser perenes por esses 20 anos, ele acontece entre 2 e 3 anos. Isso varia de localidades onde elas são plantadas, porque tem uma variação da questão do bioma, né? Então pode ser Mata Atlântica, pode ser Cerrado, e também das espécies das árvores que serão plantadas. E as pessoas vão receber por esses créditos de carbono ou não? É uma ação diferente? Não, é uma ação diferente. Ela tem esse caráter compensatório e, além disso, tem um caráter também educativo. Do ponto de vista de quê? Dos integrantes da escola de samba? Isso. A partir do mapeamento desses impactos da emissão de gases de efeito estufa, nós temos condição de entender melhor os processos produtivos do desfile, né, da construção dessas fantasias, das alegorias, e trabalhar junto com a escola de samba em possíveis melhorias desses processos para diminuir essas emissões de gases de efeito estufa. Antes desse mapeamento, nós não temos condição de dizer quais são essas oportunidades. Só depois do desfile. Mas nós já temos um entendimento com a BASF e com a própria presidência da Vila Isabel, de que, havendo esta oportunidade, nós vamos fazer esse trabalho junto à comunidade para entender onde está a possibilidade das melhorias de processo. E quem sabe até levar um pouco deste conhecimento, desta oportunidade de melhoria para outras escolas de samba através da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Bacana, gostei. Parabéns para vocês aí do Instituto Eco e da BASF nessa iniciativa, no trabalho aí com a Vila Canta, o Brasil Celeiro do Mundo, Água no Feijão, que chegou mais um, dando ênfase ao potencial agrícola brasileiro frente à crescente demanda mundial por alimentos e energia, numa homenagem ao nosso produtor rural, ao nosso homem do campo que produz
a comida, que produz a carne, enfim, o homem do campo que planta. Então, obrigado pela presença. Quem quiser mais esclarecimentos e informações sobre esse assunto, pode procurar onde, Fernando? A Fundação Espaço Eco, www.espaçoeco.org.br ou telefone 11 2349 3003. Ok. Fernando Feitosa, gerente de Educação para a Sustentabilidade da Fundação Eco. Muito obrigado pela presença, até breve. Obrigado, Tavinho.